Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor. Pela oportunidade de estarmos aqui, te buscando, te adorando, Paizinho querido. Ô Senhor, nós queremos nos dispor de todo o controle, Senhor, que o controle é seu, Paizinho querido. Nós te damos o controle desse culto, dessa palavra, Senhor. Ô Paizinho querido, todo o tema que for trazido aqui, Senhor, que venha do alto, venha direcionado por Ti, Senhor. Que não sejam as minhas palavras, mas sejam as Suas, Senhor. Ô Paizinho querido, que o Teu Espírito, Senhor, que nós temos a certeza que está aqui no nosso meio, Senhor, possa fazer a diferença, Senhor, possa gerar transformação, Paizinho querido, possa trazer renovo, Senhor, na vida daqueles Teus filhos que vieram aqui essa noite, que estão conosco nessa noite, Paizinho querido. Eu te agradeço, Papai, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, irai-vos e não pequeis. Acho que não preciso explicar muito a respeito do que é a palavra dessa noite. E eu sempre tenho um cuidado muito grande de trazer alguma coisa que Deus já falou muito comigo. Então, quando Deus começou, quando o Ramon fez o convite para eu trazer a palavra aqui hoje, e Deus começou a falar comigo a respeito do que seria o tema, eu tinha uma palavra montada, até que eu já apresentei para umas outras pessoas. Não, você tem que levar no domingo essa palavra. Eu estava, cara, tudo pronto. Na hora que ele falou, o impulso inicial foi tipo, não, é aquela palavra, é dessa vez. E aí Deus começou a mudar e tal. Mas sempre que eu venho trazer uma palavra, e a maioria dos pastores é a mesma coisa, essa palavra ela fala primeiro com a gente. Essa palavra ela primeiro nos transforma. Essa palavra ela é gerada sim em oração, em comunhão com o Espírito, mas ela nos transforma primeiramente. E muitas vezes a gente é até provado. A gente estava no interior agora no feriado, e aí a gente estava lá com as crianças e tal, as crianças, não, vamos sair, vamos andar de patins, fazendo não sei o que e tal. Aí eu falei, tá bom. Aí a Patrícia perguntou, e aí, você já terminou o estudo que você estava fazendo? Eu estava complementando o meu estudo ali. Aí eu falei, não, terminei, vou com vocês. Aí eu fui no quarto me trocar, na hora que eu estava saindo, a Patrícia já veio assim, Deus vai te testar na sua ira agora. Eu falei, que foi? A Bibi trancou a chave do carro dentro do carro. Então a gente estava lá no interior, com o carro trancado, com a chave lá dentro. Então, tudo que eu vou trazer aqui para vocês, não me posicionem aqui tipo, não, você está ali como o juiz que está apontando o dedo. Não. Cara, Deus já falou muito comigo a respeito disso. Deus já me tratou muito a respeito disso. Esse foi só um dos exemplos, Então ali naquele momento eu tive que entender, não, realmente Deus, e ela já estava toda chateada, lá que ela tinha trancado a chave, e tive que ir lá sentar, conversar e tal, e mostrar que tinha uma solução para tudo aquilo. Portanto, abra o seu coração para aquilo que Deus vai falar com vocês essa noite. Amém? Bom, vamos lá. A ira, ela é um sentimento bem complexo, vamos dizer assim. Ela é até um pouco controverso, se a gente pode dizer dessa forma. Mas a Bíblia ela nos dá um maravilhoso balanço a respeito da ira. A respeito do que pode ser irar-se, mas não pecar ao mesmo tempo. Isso significa o quê? Quando a gente vê esse versículo, que está lá em Efésios 4:26, e é a carta de Paulo, então Paulo escreveu essa carta para o povo de Éfeso. O que isso quer dizer? Significa que, sim, a ira ela é um sentimento, como eu disse, complexo, para iniciar a palavra aqui, mas não necessariamente ela é um sentimento ruim. Não necessariamente ela é um sentimento errado. Mas sim, ela é um sentimento que facilmente nos leva ao pecado. Ela sim é um sentimento que facilmente nos leva a destruir coisas. Mas como é possível não estar bravo, não estar irado com a injustiça, não estar indignado com as coisas que não agradam a Deus, mas não se levantar contra as pessoas? Então, eu acho que esse é o nosso principal desafio. É um pouco sobre isso que eu queria falar com vocês essa noite. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, é o que diz lá Efésios 4:26. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a gente, num primeiro momento da palavra, ele está dizendo o seguinte: fique bravo. Cara, fique bravo, é uma ordem, é um imperativo que ele está usando aqui. Irai-vos.
cara, fique bravo. É para você ficar. Mas ao mesmo tempo, ele diz, não pequeis. Né? Portanto, a partir do momento que ele fala, cara, fique bravo, é o que eu falei para vocês. Não necessariamente o seu nervosismo ou a sua ira, ela vai te gerar algo ruim, ela vai destruir. Né? Ela vai destruir algo que não deva ser destruído. Mas, facilmente, ela pode te levar a isso. Portanto, duas coisas que a gente tem que ter atenção aqui. É muito fácil a gente pecar quando a gente está nervoso. É extremamente fácil. Vocês concordam comigo? Porque se não fosse tão fácil a gente chegar assim no pecado, Paulo não escreveria assim, irai-vos e não pequei. Ele escreveu assim, fique feliz e não pequei. Esteja se divertindo e não pequei. Por que ele não falou isso? Porque quando você está se divertindo ou quando você está feliz, é fácil você não pecar. Tipo, cara, você está bem, você está pleno. Né? Agora, quando você está irado, é muito fácil você chegar até o pecado. Mas da mesma forma significa que é possível estar nervoso e não pecar. Então, quando ele diz que para nós nos irarmos, significa que a ira não é algo errado por si só. Né? Ela pode ser até a melhor decisão que nós temos que tomar em alguns momentos. Em alguns momentos, ela não é só uma opção que nós temos. Em alguns momentos, ela é um dever que nós temos. É necessário que eu esteja. Né? Porque a gente precisa daquele sentimento, a gente precisa daquele impulso para lutar contra algo. Portanto, o meu primeiro ponto aqui vai falar sobre a primeira parte do versículo. Irai-vos. E quando a gente fala sobre ira, a nossa sociedade, enfim, a nossa criação, até mesmo dentro da igreja, sempre se falou muito sobre suprimir a ira. Sobre ser um sentimento que não é um sentimento cristão, que não é um sentimento que você deva levar para frente, e não só cristão. Tipo, você vai em outras religiões lá, se você vai procurar lá no Alcorão, Maomé, enfim, o Espiritismo, qualquer outra religião vai falar sobre a ira. Vai falar de uma forma que você deve retê-la, né? Você deve suprimi-la. A sociedade fala a respeito disso. Só que isso também não é o correto, porque se isso fosse o correto, Paulo não colocaria ali, irai-vos. Né? Hebreus 12:15 diz o seguinte, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, em Hebreus 12:15 está dizendo que ele começa com atentando. E ele está falando sobre sentimentos pessoais. Ele fala ali sobre raiz de amargura, que a gente já vai falar um pouquinho a respeito, mas também sobre a ira. Sobre você perturbar, sobre você atrapalhar a vida do outro. Portanto, a gente tem que ter atenção com relação à ira. Não é um sentimento que a gente simplesmente deixa com que ele esteja ali no nosso dia a dia e a gente simplesmente conviva com ele sem que tenhamos atenção. E aí eu queria levantar só um ponto aqui, porque normalmente se a gente não está atento a algo e a gente deixa com que as coisas aconteçam, a gente não se coloca de forma vulnerável e de forma ensinável. Porque hoje, se eu perguntar para qualquer um aqui, falar assim, não, você se ira com facilidade, você vai ter muito mais a tendência de se proteger e falar assim, não, eu luto contra a minha ira sempre. E aí, se eu pegar uma situação de exemplo da sua vida ou da minha vida, e a gente vai falar, não, mas esse dia eu estava preocupado com outras coisas, eu estava chateado, esse dia eu estava desatento, mas você nunca vai falar que você estava irado. A sua tendência não é você falar que você estava irado. Portanto, a gente tem que sim estar atento e ser vulnerável. Porque a partir do momento que eu estou atento, sou vulnerável, eu reconheço aquilo dentro de mim, aí sim eu vou buscar ser intencional no controle que eu tenho que ter em cima daquilo, amém? Portanto, dessa forma a gente precisa sondar o nosso coração em todo o tempo. E aqui eu queria só abrir um parênteses a respeito da amargura. A gente vê aqui no versículo que ele fala assim, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. A amargura, isso é bem importante que vocês guardem, a amargura ela nos impede de sermos intencionais naquilo que a gente precisa fazer.
Então ela nos impede de sermos intencionais em nossas atitudes. Porque a partir do momento que você tem amargura no seu coração, você tem um viés. Você tem um viés contra uma pessoa, você tem um viés contra uma situação. Né? Você já está inclinado a fazer alguma coisa. Portanto, é importante que você sonde o seu coração. E a amargura, eu estou falando, é amargura, é rancor, né? São coisas que a gente guarda e que faz com que a gente tenha aquela primeira impressão, e a primeira impressão é a que fica, né? que é o ditado popular, e aí você fica com aquela inclinação a respeito de algo. Isso faz com que o quê? Nós estamos aqui falando sobre sermos intencionais com relação à ira. Com a amargura você não consegue ser intencional. Você não consegue ser intencional em fazer aquilo que você tem que fazer. Porque aquele sentimento já vai te trazer um pouquinho para um lado ou para o outro. Amém? Portanto, a gente tem que manter o nosso coração limpo e livre de todo sentimento ruim. Então, quando Paulo traz aqui, irai-vos, cara, ele está sendo imperativo. Mas, a partir do momento que você se coloca disponível para participar dessa ira que Paulo está falando, né? Para você ser parte dessa ira, o seu coração tem que estar limpo. O seu coração tem que estar sem nenhum sentimento ruim. Porque senão, você não vai conseguir controlar todo esse poderio que vai estar à sua disposição ali. Né? E aí a gente vê aqui no versículo de Hebreus, que ele fala como a amargura ela pode nos perturbar. Né? O que é uma perturbação? Né? Como eu sempre trago as coisas da engenharia, não tem jeito. Mas na engenharia tem lá quando você abre a torneira e a água começa a cair na torneira, se você abrir só um pouquinho a torneira, cai um fiozinho de água, né? E aí na engenharia a gente chama isso de fluxo laminar. Né? Então é um fluxo laminar ali, ele tem de acordo com a pressão, enfim, as coisas que acontecem, ele cai tudo certinho. A partir do momento que você começa a abrir muito a torneira e aí começa a sair muita água, o que acontece com a água? Ela fica meio malucona assim, né? Então é o fluxo turbulento. Né? Então é a mesma coisa com a nossa vida. Se você está ali tranquilo, está bem, sem nenhum sentimento ruim com você, cara, você é um fluxo laminar. As coisas saem com controle, né? Você vai abrir ali a torneira, você sabe aonde exatamente a água vai cair. Às vezes a gente chega num banheiro que não é o nosso ali, aí você abre a torneira, sai um fluxo turbulento, o que acontece? Você se molha inteiro. Né? Então, se você tem sentimentos que você não controla ali dentro de você, a sua tendência é o quê? É você cair nessa turbulência, você cair nessa perturbação. E aqui a passagem aqui de Hebreus está dizendo é justamente isso. Se você tem ali uma raiz de amargura dentro do seu coração, você vai se perturbar. Você vai estar num fluxo turbulento. Mas, voltando aqui no nosso tópico de suprimir a ira, como eu falei, a própria sociedade ela fala sobre suprimir a ira. E na época de Paulo, quando Paulo escreveu isso, existiam duas linhas filosóficas muito comuns e também duas linhas rivais, né, que são os, deixa eu ler aqui que o nome é meio complicado, estoicos e os epicuristas. Tá? Os estoicos e os epicuristas, eles tinham uma visão um pouco distinta a respeito da ira. Os estoicos, eles tinham uma visão parecida com o que nós temos hoje. Né, que nós somos seres crescidos e maduros e nós devemos ser pessoas suficientemente inteligentes para conseguirmos controlar a nossa ira, ou seja, para suprimi-la. Né? Agora, os epicuristas eles eram um pouquinho diferentes. Eles acreditavam que nós devemos buscar o prazer em todas as coisas. E isso faz com que eles tivessem uma visão escapista da ira. O que significa ter uma visão escapista? Se o meu trabalho faz eu me irar, eu saio do meu trabalho. Se a minha esposa faz eu me irar, eu me divorcio. Se o que eu estou comendo não está me fazendo feliz, eu vou comer outra coisa. E assim por diante. Então você tem ali, são duas visões distintas, mas duas visões que fazem com que eu não cumpra o propósito que a ira tem. Porque ela tem. Se ela não tivesse um propósito, ela não estaria aqui na palavra de Deus. Se ela não tivesse um propósito, Paulo não estaria sendo imperativo conosco. Ele não estaria falando, irai-vos. E aí, com essas duas visões que estão, né, nós que vivemos no nosso mundo aqui, a gente vê que essas visões elas estão incutidas aí de alguma forma. Né? Sempre tem pessoas
querendo ser escapistas e outras pessoas querendo simplesmente suprimi-las, e nenhuma dessas duas visões você vai conseguir cumprir o propósito de Deus para a ira. Então, biblicamente, a ira não é algo para ser detido ou algo para ser destruído. A ira é algo para ser utilizado. E como que a gente sabe disso? Como que você sabe, né, Pastor Murilo, como que você vem aqui falar que a ira é algo para ser utilizado? Por que você sabe disso? Jesus se irou. E a Bíblia fala que Deus se irou constantemente. E Deus, eu posso garantir isso com 100% de certeza, Ele se ira contra a maldade, Ele se ira contra as coisas do mal 24 horas por dia. Portanto, se é um atributo que está em Jesus e que está em Deus, com certeza a ira foi criada para ser algo bom. Amém? Romanos 1,18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Então a ira, o que ela é? A ira é a capacidade de sermos extremamente duros com a ação maligna. É isso que a ira deve ser para nós. A ira é a nossa capacidade de sermos duros com o quê? Com a ação maligna. E isso foi colocado em nós como parte de nós sermos a imagem e semelhança de Deus. Lá no Gênesis não fala que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus? Se a gente viu aqui em Romanos 1,18 que Deus ele se ira contra toda a impiedade e perversão, não devemos nós também nos irarmos contra todas essas coisas? Então, a ira é a capacidade de nós sermos duros contra essas ações. Mas, de fato, ela é uma energia destrutiva. Ela é uma energia que ela vem para destruir. E quando a gente fala isso, né, destrutivo e tal, você pensa, pô, então esse negócio é um negócio ruim. Não, não é. Não é um negócio ruim. Se de fato isso fosse ruim, não seria um dos atributos de Deus, como a gente já falou. Quando a gente olha lá na Bíblia, Marcos 3, né? Marcos capítulo 3. Que Jesus, o que ele está fazendo ali? Né? Eu vou falar um pouco, é quando Jesus vai e cura o homem com a mão ressequida. Mas se você não conhece a história, eu vou contar um pouco para você. Jesus entra numa sinagoga, no sábado, né? Então o sábado é um dia sagrado para o judeu, né? É o Shabat, ele tem lá o dia que ele não pode fazer nada. E aí Jesus ele entra naquela sinagoga, e aí ele vê aquele homem com a mão ressequida, e ele chama o homem para o meio do pessoal ali e tal. E os fariseus, que eram os religiosos da época, eles ficam tudo de olho, né? E aí Jesus chama aquele homem ali para o meio e vê a mão dele e ele já está pronto para curá-lo. E aí você vê, né, o sentimento dos fariseus ali, até porque depois que Jesus faz a cura, eles ficam, como que eu posso dizer? Eles ficam ali maquinando como eles poderiam pegar Jesus, porque naquela época você ir contra a lei era passível de você ser preso, inclusive foi por um desses motivos que Jesus chegou até a cruz. E aí os fariseus se apresentam meio que tipo, Jesus, você se coloca como tão santo, e você vai vir aqui, você vai quebrar essa lei, a lei do Shabat, que é uma das leis mais, né, que eles mais prezam por ela ali, né, que é o dia do descanso e tudo mais. E a Bíblia fala que Jesus se indigna com aquele sentimento. Ele indignado com tudo aquilo que estava acontecendo. Ou seja, Jesus se irou com tudo aquilo ali. Com aquele circo que os fariseus estavam montando ao seu redor. E o que aconteceu aqui? Por que ele se irou? Será que ele se irou contra aquelas pessoas que estavam se levantando contra ele? Ou ele se irou contra aquele sentimento que estava crescendo ali no meio dos fariseus? De fato, Jesus ele conhecia muito bem a lei. E ele sabia que ele estava num Shabat. E que o Shabat é o dia de descanso. E que Deus sim fez, né, para que nós tivéssemos um dia de descanso, um dia para buscá-lo, um dia para adorá-lo. Mas quem disse que fazer o bem não é descanso? Quem disse que fazer o bem não é adorar a Deus? Quem estava mais adorando a Deus? Quem estava guardando o sábado e deixando o homem com a mão ressequida ali? Ou aquele que sabia que ele tinha o poder para curar
E ele poderia ali, com uma ação dele, fazer a diferença na vida daquela pessoa. Portanto, naquele momento, Jesus ele fica indignado. E ele estava ensinando também os seus discípulos ali que estavam ao redor dele. E ele estava ensinando o quê? Ele estava ensinando que fazer o bem é o motivo da lei. A lei ela só existe para que nós vivêssemos bem. E Jesus ele estava ensinando para todos aqueles que estavam ao redor dele que, cara, muito mais do que, não, eu vou aqui e não vou fazer nada, porque Deus, quando ele fala para guardar o sábado, não é guardar de fazer o bem. Cara, é guardar de fazer outros trabalhos. É guardar para que você tenha um tempo para adorar a Deus. Ele estava adorando a Deus. Ele estava usando do poder de Deus. Ele estava tendo ainda mais comunhão com Deus. Amém? Então, quando a gente vê o relato de Marcos 3, você vê como você deve usar a sua ira. Porque quando Jesus vem aqui e ele fica bravo porque ele está defendendo algo precioso, que é a lei, que alguém estava querendo transformar no motivo de maldição. Porque aqueles fariseus, eles estavam colocando ali a lei como, cara, por conta da lei, esse cara que tem um problema na mão, que poderia ser curado por você, Jesus, hoje ele não vai ser curado. Então, por conta da lei, né, a lei que é algo precioso, que é algo maravilhoso que Deus criou, aquela pessoa estava sendo mantida na maldição dela ali, que era o problema que ela tinha na mão. Aquele homem, ele poderia nunca mais ter a oportunidade de ser curado. Portanto, Jesus vem e despeja toda a sua ira, a sua raiva com o mal, com as ações malignas que estavam acontecendo naquele lugar. E questiona justamente o que a gente comentou. Será que fazer o bem não é adorar a Deus? Né? Será que fazer o bem não é cumprir a lei? E aí ele vem contra o motivo da sua ira, que foi o pecado, né, que foi a doença, e contra o pecado, e não contra o fariseu. Porque ele não vai contra aqueles homens, ele vai contra o princípio que aqueles homens estavam querendo colocar. Ele vai contra a possibilidade daquele homem coxo que estava com um problema na mão não ser curado. É contra isso que ele se irou. É contra isso que Paulo quer que nós nos iremos quando ele escreve aqui em Efésios, irai-vos. É contra as ações malignas. Amém? Efésios 6,12 diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, a nossa luta não são contra as pessoas. A luta de Jesus não era contra os fariseus, mas era era contra o espírito que estava em torno deles. Era contra esse espírito de miserável que estava ali e falava que, cara, você não pode curar no sábado, você não pode fazer o bem no sábado, você está proibido de fazer o bem no sábado. Era contra essas coisas. Portanto, a gente vê que existem situações que o errado é não se irar. Que o errado é você não se levantar e não fazer algo. É isso que Jesus estava nos mostrando ali. É nosso dever nos irar em alguns momentos. Portanto, se você cresceu num meio que sempre te estimulou a evitar isso, e talvez você já tenha uma personalidade forte, talvez já seja algo que você precisa lutar, para que você não atropele, não vá contra as pessoas, tenha essa consciência. Que, cara, contra as ações malignas, sim, eu devo me levantar. Mas não contra as pessoas, sim contra as ações malignas. Amém? Pode aplaudir. E como que a gente sabe disso? Quando você olha o resultado da ira de Jesus. Qual foi o resultado da ira de Jesus? O resultado da ira de Jesus foi bênção. O resultado da ira de Jesus foi vida. O resultado da ira de Jesus não foi morte. Amém? Então aqui a gente acaba o nosso primeiro ponto. Irai-vos. Irai-vos contra quê? Contra as ações malignas. Irai-vos contra aqueles que se levantam contra a palavra de Deus. Aqueles não, contra aqueles sentimentos que se levantam para impedir que a palavra de Deus vá mais longe. E aqui a gente vai para o nosso segundo ponto, onde eu queria gastar um pouco mais de tempo. Não pequeis. Que eu acho que esse é o maior desafio. Eu acho que a gente
ter o impulso, ter o ímpeto, é muito mais fácil. Claro, a gente precisa sempre canalizar o nosso impulso, o nosso ímpeto para as coisas corretas. Então, aqui a gente já mostrou, cara, sobre o que eu tenho que me levantar? Contra as ações malignas. Agora, o não pequeis. Portanto, a gente entende que a gente deve se irar, né? A gente entende que a gente deve ficar nervoso em alguns momentos. Mas isso tudo deve ser sempre em torno da justiça, do zelo, contra as ações malignas, como a gente falou. O grande ponto que Paulo percebe imediatamente, ali quando ele está escrevendo, é justamente o que a gente já falou lá no início. O quão destrutivo é a ira. Então, a ira ela é muito diferente de outras emoções, porque ela é uma emoção extremamente forte, ela é uma emoção que ela cumpre um propósito, mas ela também é extremamente destrutiva. E aí eu vou dar uma outra ilustração para vocês. Semana passada a gente assistiu um filme, não sei quem já assistiu, chama Radioatividade. É a história da mulher que descobriu, porque já estava lá, ela descobriu a radioatividade. A Marie Curie, ela descobriu a radioatividade. E, cara, ela descobre aquilo, e ela descobre com a melhor das intenções. E a radioatividade, realmente, ela tem uma série de benefícios para nós. Ela gera energia elétrica, por exemplo, então você tem muitos países na Europa lá que eles vivem praticamente somente de energia nuclear. Você tem o raio-x, você tem a ressonância magnética, todas essas máquinas de imagem que a gente consegue fazer diagnósticos hoje em dia, elas têm como princípio essa descoberta da Marie Curie. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma energia extremamente destrutiva. Então, o filme é interessante que ele fica fazendo esse paralelo o tempo todo. Então, ela descobre ali, e aí mostra lá o raio-x na Segunda Guerra, a diferença que o raio-x fez na Segunda Guerra, porque antes eles não conseguiam fazer o diagnóstico que o cara tinha só quebrado um osso, e aí ele via o roxo ali, com medo de gangrenar a perna toda, o cara ia lá e já amputava a perna. Era assim que funcionava. E aí, a partir do momento que tem o raio-x, eles começam a fazer exame, enfim, um baita benefício. Só que, por outro lado, você tem bomba atômica, você tem o próprio vazamento nuclear que dá problema, e ela mesma morreu por conta da sua descoberta. Ela não sabia quais eram os efeitos colaterais, e para vocês terem uma ideia, ela dormia com uma garrafinha de rádio embaixo do travesseiro. Ela ficava, porque era legal, o rádio, quando ele está ali ativo, ele fica brilhando no escuro, sabe? Aquele aquela luzinha bem verde. E, cara, ela ficava para cima e para baixo com a garrafinha dela de rádio lá, andando e tal. Enfim, ela acabou morrendo por conta do contato dela. Então, assim como a energia nuclear, ela tem muitos benefícios, ela também é muito destrutiva. A ira é a mesma coisa. A ira, ela cumpre um baita propósito. Cara, é o propósito de você se levantar e você ir com tudo, sabe? Você vai com tudo contra algumas coisas. Mas se você não tomar cuidado, você vai fazer uma destruição completa, assim como a energia nuclear ela também pode fazer. Portanto, a ira ela foi criada para ser boa, mas se ela for usada de forma errada, ela acaba destruindo muita coisa. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês aqui. Se a gente olha a nossa vida agora, cada um de nós aqui, a gente analisa a nossa vida e, como eu falei, essa palavra ela já falou muito comigo antes. Quantos de nós estamos infelizes por conta da ira? Quantos de nós estamos infelizes por termos que lidar com a ira o tempo todo? Ou quantos de nós estamos machucados porque alguém derramou um monte de ira sobre nós durante toda a nossa trajetória aí? Quantos de nós? Então a ira ela tem esse lastro muito grande e muitas vezes a gente acaba por querer suprimi-la, porque eu tive muitos exemplos ruins a respeito da ira. Mas o ponto mais importante aqui é o que eu quero defender. Então, o primeiro ponto que eu queria falar para vocês a respeito aqui do não pequeis é o que nós estamos defendendo. Essa é a chave para que você utilize a sua ira para ela cumprir o propósito que Deus a criou. Então, existem 3 grandes falhas que a gente deixa levar quando a gente está com a ira. Quando a nossa ira se origina em causas pequenas,
né? Então, muitas vezes a nossa ira ela se origina de causas muito pequenas. Isso é um ponto. O segundo é quando a gente ultrapassa os limites e a gente deixa deixa que a nossa ira nos leve aos excessos de uma intemperança. Então, esse é um segundo ponto. E o terceiro é quando a nossa ira, que deveria ser dirigida muitas vezes ao pecado, né, ao pecado ou às ações malignas, ou muitas vezes a nós mesmos, porque a gente fica revoltado quando a gente faz algo que a gente já sabe que a gente não deveria fazer, mas às vezes essa ira ela deveria ser para a nossa transformação, né, porque ela é também muito valiosa para isso. Só que ao invés disso acontecer, a gente se volta contra aquele que está ao nosso lado, né? Então a gente se volta com o nosso próximo. Então essas são três grandes falhas que a gente comete a respeito da ira. Então a ira em o nosso coração, que não é um coração bom, né? Pela graça de Jesus a gente consegue fazer coisas boas, mas o próprio Paulo diz que aquilo que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero isso eu faço, né? Então o nosso coração pecaminoso, ele tem a tendência em fazer com que nós busquemos sempre defender o quê? O nosso ego, o nosso orgulho, a nossa reputação e muitas vezes a nossa própria agenda. Assim, cara, você determinou lá que você queria fazer isso e aquilo, sei lá, vou chegar em casa, vou estudar e depois eu vou ver uma série, depois vou ler a Bíblia e aí nada acontece do jeito que você tinha planejado e, cara, a ira vem e ali você já começa a destruir tudo, né? Então, muitas vezes são essas coisas bem pequenas que a gente acaba direcionando a nossa ira. É para isso que a gente acaba canalizando a nossa ira. Então, esse é um grande ponto que nós devemos prestar atenção, né? Então, a gente não deve despejar a nossa ira em pessoas. A gente deve despejar a nossa ira em problemas, em pecados, né? E aí a gente acaba despejando nas pessoas. E aí eu vou dar um exemplo a respeito da ira, um exemplo de relação interpessoal, né? Então, eu acho que os filhos, eles nos levam aos nossos maiores limites, né? Talvez você ainda não seja pai ou mãe, mas eu acho que a relação ela serve mesmo para qualquer tipo de relação pessoal que você tenha, né? Então, namorado, marido, trabalho, amigos, enfim, você pode levar até isso. Mas eu vou querer dar o exemplo dos filhos, porque os filhos realmente eles, né? Por isso que a gente tem que ter quase que um amor sacrificial pelo filho, né? Deus coloca o amor sacrificial pelos filhos. Mas a gente tem mesmo um desafio aí com relação à ira, principalmente quando a gente está com as crianças pequenas, né? Muitas vezes a gente chega e, se você trabalha ou você está ali e você planeja as coisas, aí eu vou chegar em casa e eu vou assistir meu futebol, vou ver minha série. E aí, cara, quando você chega em casa, seus filhos estão lá com aquela energia a mil e eles querem fazer tudo com você e eles querem brincar e aí eles brigam e eles querem que você resolva a briga e aí eles não acham as coisas, eles querem que você ache as coisas por eles e aí eles não te obedecem, e aí eles não jantam, e aí eles não tomam banho e aí não quer dormir, né? Então começa a acontecer uma série de coisas ali e o sangue começa a subir, né? E você tipo, cara, você vai e aí você já vê que, putz, já está ficando tarde, já vou perder tal coisa, e aí demora tanto tempo para dormir, então já não vai dar para fazer aquilo que eu queria fazer, e aí quando você vê, o sangue já está explodindo na nossa cabeça. E tudo isso por quê? Porque talvez a gente esteja adorando as coisas erradas, porque a gente esteja colocando as nossas expectativas nas coisas erradas. E eu vi uma definição de adoração que eu achei incrível, e aí eu queria trazer aqui para vocês. Adoração, ela é a habilidade que nós temos de dar valor às coisas. Então isso é uma afirmação que eu estou fazendo para vocês. A adoração é a habilidade de dar valor às coisas. Porque quando a gente fala que a gente adora a Deus, o que a gente está falando? Está falando que, cara, eu adoro a Deus porque Ele é o soberano. Ele está acima de todas as coisas. Eu adoro a Ele, eu coloco Ele acima de tudo. Para a gente ser um adulto espiritual, vamos dizer assim, a gente tem que ter senso de proporção para as coisas. Eu lembro que quando a gente era líder dos jovens, acho que a gente já era os líderes dos jovens, a gente fez um encontro só para jovens. E aí o pastor Pedro, ele pregou durante a ministração dele, ele falou sobre a gente
responder a um estímulo de acordo com o que... A gente responder de acordo com o estímulo que a gente recebeu. Né? Então, por exemplo, eu pego essa garrafinha de água aqui e jogo na Patrícia brincando com ela. Ela vai me dar um tiro, por exemplo. Entendeu? Então, cara, se eu joguei uma garrafinha de água, eu espero que ela, no máximo, jogue uma garrafinha de água ao contrário. Não que ela se levante e queira, né, me machucar de verdade. Então, que a gente possa responder com o mesmo estímulo e a gente tenha que ter esse senso de proporção. Aqui é a mesma coisa. Cara, seus filhos, né, eu dei exemplo de crianças pequenas, né, eu tenho 2 filhas pequenas. Daqui a pouco elas crescem, daqui a pouco elas não têm mais aqueles conflitos. E daqui a pouco, como eu vejo hoje, muitas vezes, meus pais dizendo, meus sogros dizendo, ou outros amigos dizendo, tipo, cara, você vai chegar em casa e vai ter aquele silêncio pleno e você vai sentir falta daquela bagunça. Né? Então, que você possa dar a proporção correta. Obviamente que se o meu filho ele está fazendo algo, né, então ele está mentindo. Cara, sim, eu tenho que mirar contra a mentira que meu filho está contando. Só que se eu tiver com o sangue lá na tampa, porque naquele tempo todo ali ele estava brigando com o irmão, ele estava batendo, ele estava gritando, estava fazendo barulho, não queria comer, o que realmente importa, que era a mentira que eu precisava corrigir, isso eu não consigo corrigir. Porque eu vou para cima dele, eu não vou para cima da mentira. A minha ira, ela vai ser despejada em cima dele, não em cima da mentira. Esse é o grande ponto do não pequeis. Esse é o grande ponto da gente adorar as coisas certas. Cara, o que é mais importante para mim? É mais importante eu ter o meu tempo, né, como a gente gosta de falar, o tempo caixa vazia, que você senta lá e não está pensando em nada no sofá? Ou será que é mais importante a minha família? Será que é mais importante meus filhos, as minhas relações? O que é mais importante? Será que não vale a pena eu investir um pouquinho mais em tentar manter o meu sangue um pouco mais abaixo ali, para eu conseguir ensinar o que realmente importa para o meu filho? Minhas filhas, uma tem 6 e outra tem 3 anos, elas têm muitas coisas para aprender nessa questão de relacionamento. Cara, eu preciso ser intencional nisso. E eu não estou falando que eu consigo, tá, gente? Porque eu também não consigo. Também é difícil para mim, eu luto com isso. Às vezes a Patrícia fala, não, você está falando muito bravo com elas. Eu falo, não, mas se você não falar bravo, elas não obedecem. Mas, tipo, não é o mais importante não é ela entender que ela tem que ela precisa ir tomar banho na hora que eu falar que ela tem que tomar banho. Ela tem que entender que, cara, tomar banho é importante. Ela tem que entender. Eu preciso conseguir explicar para elas e me levantar contra as coisas que realmente importam, não contra elas. Amém? E isso serve para toda a relação que a gente vai ter. Né? Relação de marido e mulher é a mesma coisa. Né? Às vezes a gente já vem com uma palavra dura contra a pessoa, direcionada à pessoa. Eu sempre falo que numa discussão, cara, depois da 3ª ou da 4ª resposta, não tem mais resolução. O que a gente quer é ganhar a discussão. Certo? Então, ali já virou questão de honra, tipo, cara, eu vou ser o último a falar. Eu vou dar a última palavra e acabou. E aí o outro fala, e aí passa um tempo, aí você vai lá e dá uma cutucada. E aí o outro fala, aí você vai lá e dá outra cutucada. E aquilo ali não acaba nunca, e aí um machuca o outro, fala o que você não queria, e um não conseguiu transmitir para o outro que era necessário. Né? Então a gente tem que aprender a adorar as coisas corretas. Né? Então, cara, a gente adora a Deus. A gente adora a nossa família. A gente adora as nossas relações. A gente tem que aprender a dar a proporção correta pro tanto de ira que eu vou despejar em cima de cada uma dessas coisas. Né? Tipo, cara, eu vou despejar a minha ira sobre a minha esposa, ou eu vou despejar a minha ira sobre um levante que está vindo sobre o nosso casamento, sobre um roubo que nós estamos tendo, sobre um roubo do nosso tempo, né? Sobre o que eu vou despejar a minha ira? Às vezes aquilo que é a minha agenda, né? Tipo, não, eu quero ver o meu futebol lá. Cara, e o meu futebol, ele me toma um tempo, e todo dia tem futebol, e eu quero ver os jogos do meu time e dos outros. Cara, a minha ira tem que se levantar contra esse vício. A minha ira tem que se levantar contra aquilo que está fazendo com que eu saia do foco. Porque se Deus me deu uma esposa e Ele colocou ela ali para que nós fôssemos um casal e nós fôssemos instrumentos de bênção, cara, a gente tem que ter tempo junto. Se a gente não tiver tempo junto, se a gente não investir na nossa relação, o que vai ser dela?
E se o futebol está roubando a minha relação com ela, cara, é contra ele que eu tenho que mirar. Não contra ela que está querendo conversar comigo e está chamando a minha atenção enquanto eu estou vendo futebol. Amém? Amém? Vamos lá, pessoal. Amém? Então tá bom. E eu amo futebol, hein? Não é fácil para mim dar esse exemplo. Então, ao invés de eu encher o meu coração com a minha agenda egoísta e começar a ficar irado com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu colega de trabalho, com o meu chefe, né? Cara, você pode pensar aí todas as relações que você tem. Ao invés de eu ficar sempre preocupado com a minha agenda e sem olhar para as pessoas e sem olhar para para o princípio que está pautando a nossa relação, se eu começar a medir as palavras e começar a me irar com o que realmente importa, as coisas vão mudar muito e você vai ficar muito mais distante do não pecar. Então, como que a gente deve fazer? A gente deve sentar e a gente deve lembrar o que é a ira. Então, esse é o conceito que eu queria explicar para vocês nessa noite, que eu queria que ficasse gravado aí na mente de vocês. O que é a ira? A ira, ela é uma energia dispensada para defender algo precioso e para atacar o que é mal. Amém? Portanto, se for para vocês guardarem, cara, uma única coisa nessa noite, guardem isso. A ira é algo para defender algo precioso, é uma energia para defender algo precioso e para atacar o que é mal. Amém? Então, se 99% das vezes eu estou defendendo o meu orgulho, o meu ego, as minhas agendas, enfim, né, aquilo que eu quero fazer simplesmente, estou olhando sempre para mim, tem algo errado ali. É muito fácil a sua ira te levar mais ao pecar do que a cumprir o propósito que ela tem na sua vida. Amém? Muitas vezes, ao invés disso, eu estou com as minhas próprias vontades. E aí a gente tem duas alternativas. Quando eu sinto que o sangue está subindo e eu intencionalmente quero que ele não suba, eu simplesmente vou lá e suprimo. Eu vou lá e falo, não, eu não vou ficar irado, eu não vou ficar quieto então. E aí eu suprimo e eu me calo e eu não faço nada. Que também não é bom. Por que não é bom? Porque a gente tem limite. Porque, voltando no exemplo dos filhos, cara, eu já fiquei 40 minutos com ela no colo, e aí ela foi e dormiu. Ai, que benção. Agora eu vou descansar. Aí eu coloco ela na cama, passa 10 minutos ela acorda. Aí eu vou lá de novo, mais um tempo, o braço doendo, não sei o que, coloco ela na cama de novo. Na hora que eu sento no sofá, acorda de novo. Cara, na terceira vez que acordar, você já vai vir muito bravo. Por isso que você precisa ser intencional. Por isso que você tem que ter o valor da proporção. Porque na terceira vez que acontecer, você vai estar muito irado. E aí você vai despejar tudo em cima da pessoa. E eu falei da minha filha, mas cara, mesmo um ambiente de trabalho é um ambiente complexo. Porque às vezes a pessoa fala uma coisa que te irrita, aí você fala, não, eu não vou me irar, eu vou ficar quieto. Vou ficar quieto dessa vez. E aí, cara, passa um tempo e a pessoa fala mais uma coisa. Aí passa um tempo e a pessoa fala mais uma coisa. Cara, se você não for intencional e falar assim, cara, qual é o meu propósito aqui? Por que eu estou aqui? Eu lembro que a Patrícia contava que tinha uma pessoa que trabalhava com ela e ela pegou e falou assim, cara, eu vou conquistar essa pessoa. E a pessoa era só paulada. E ela, eu vou conquistá-la. Eu estou aqui porque Deus me colocou aqui porque eu preciso falar com ela. E foi. E ela tomou muitas, até que chegou um dia que a pessoa virou para ela e falou assim, cara, vamos ser amigas então. Não, E ali ela teve a oportunidade de começar a falar do amor de Jesus, enfim, de falar de outras coisas. Então, se a pessoa só se levanta contra você e você simplesmente fala, não, eu estou muito bravo, mas eu não vou falar nada. Eu estou muito bravo, cara, uma hora você vai se esgotar. Então não é que você não vai ficar bravo, a pessoa falou alguma coisa, cara, por que eu estou aqui?
Deus deve ter um propósito para a vida dessa pessoa, porque se ela está se levantando contra mim, ela está querendo chamar minha atenção. E aí você começa a entender, tipo, Deus, o que eu tenho que fazer com ela? O que eu tenho que fazer? A partir do momento que você fala, cara, eu estou aqui como um enviado de Jesus para a vida dessa pessoa, eu tenho certeza que a ira que está ali em você não vai ser mais a ira contra a pessoa. Vai ser a ira contra aquele demônio que está se levantando através da vida dela para tirar a sua paz. Amém? Então é isso. Não suprima. Tente entender o que está acontecendo. Discirna espiritualmente o que está acontecendo. Amém? Então uma noite não é importante, mas a minha família é muito importante. Uma noite que eu não durmo bem não é importante. O mais importante é eu me conectar com os meus filhos, é eu me conectar com a minha esposa, com os meus amigos, etc. E um outro ponto importante é que eu tenho que me arrepender. O arrependimento, ele é libertador. O arrependimento, ele faz com que nós busquemos o perdão. Porque a partir do momento que você se arrepende, você se coloca vulnerável ao perdão de Deus. Portanto, a ira ela é algo importante. E nós devemos entender sobre ela para que nós possamos ser intencionais. Amém? Então, irai-vos. Primeira coisa. Cara, não suprima. Você deve se irar contra as ações malignas. Não pequeis. Portanto, a ira ela é para defender algo precioso e é para atacar aquilo que é mal. E o meu terceiro e último ponto aqui é que Paulo ele também está falando sobre algo depois, que ele fala, não se põe o sol sobre a sua própria ira. E o que ele está falando, que é o meu último ponto aqui, é o perdão. E o perdão ele faz nos lembrar lá daquele parênteses que eu abri lá na nossa introdução, da amargura. Porque quando Paulo fala, não se põe o sol sobre a sua própria ira, e eu me lembro quando eu fui casar, quando a gente se casou, eu e a Patrícia, cara, a gente tinha uma dinâmica de relacionamento que a gente brigava e a gente ficava às vezes 2 semanas sem falar na briga. Então, cara, a gente não resolvia e deixava ali e tal, as coisas acontecendo e daqui a pouco as coisas ficavam certo de novo. E aí quando a gente casou, a gente ficava com esse versículo, mas tem que resolver, não pode dormir sem resolver, não pode dormir sem resolver. Só que pra gente não funcionava, simplesmente não funcionava, porque na hora que estava a coisa quente, não adiantava a gente falar. E aí, com o tempo a gente criou a nossa dinâmica, tá gente? Agora a gente consegue resolver bem as coisas. Mas, olhando aqui estudando a respeito dessa palavra, e quando eu vi essa passagem de Paulo, o que ele está falando aqui, não é que você precisa necessariamente resolver com a pessoa. A pessoa te fez um mal e você precisa imediatamente resolver com ela. Não. O que você precisa perdoar. E o seu perdão não depende da ação do outro. O seu perdão está em você. O seu perdão não depende daquilo que a pessoa vai fazer. Não depende das palavras que ela vai te dizer. Não depende se ela vai aceitar ou se ela não vai aceitar. O seu perdão está em você. Amém? Então, quando Paulo diz aqui, irai-vos, não pequeis, não deixar que o sol se ponha sobre a sua própria ira, cara, se alguém faz alguma coisa contra você, perdoa na hora. Perdoa na hora, já libera o perdão, porque aí não cria a raiz de amargura, que não vai te deixar turbulento, você vai conseguir ter o discernimento de qual é o propósito que você tem que cumprir na vida daquela pessoa, e você vai conseguir utilizar a ira para aquilo que ela realmente foi criada para ser uma ação que combate todas as ações malignas na sua vida e na vida daquele que está próximo a você, amém? Portanto, o perdão ele deve ser dado antes que você sinta que deva perdoar, né? Então você não precisa sentir que a sua ira foi embora para você perdoar. Cara, você pode estar muito bravo, você já vai lá e perdoa, né? E tudo isso vai te ajudar para que você não tenha nenhuma raiz de amargura. Como eu falei, a raiz de amargura é o que faz com que nós não consigamos ser intencionais nesse sentimento de o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel com essa vida? Por que Deus me colocou aqui? Por que ela está tentando chamar a minha atenção?
Se você tiver uma raiz de amargura, você não consegue cumprir isso. Amém? Portanto, eu queria concluir essa palavra agora, trazendo um pouco daquilo que a gente já falou a respeito dela. A gente falou sobre irai-vos. Portanto, irai-vos é um comando, é um imperativo que Paulo está nos dando. Suprimir ou negar a ira é algo errado. É algo que não vem de Deus. Muitas vezes, quando eu faço isso, eu simplesmente deixo de fazer aquilo que Deus me criou para fazer. Eu simplesmente deixo a oportunidade de transformar a vida de alguém. A ira é algo necessário. Algumas vezes, quando nós não nos iramos, nós estamos errados. E eu queria dar um grande exemplo de ira que cumpre o propósito. Martin Luther King, ele foi um revolucionário. Ele foi alguém que se levantou para fazer uma revolução. E quando a gente fala sobre revolução, a gente fala sobre violência. A gente fala sobre armas, a gente fala sobre guerras. A gente fala muitas vezes sobre mortes. Mas Martin Luther King, ele era um pastor. E durante o seu seminário, ele entendeu que a ira, sim, ela cumpria um propósito no reino, mas não necessariamente ela precisava vir acompanhada de violência. Portanto, desde o início da sua revolução, ele colocou um princípio para o seu grupo, o princípio da não violência. Muitas vezes ele que recebia inúmeras ameaças de morte, bombas na sua casa, enfim, ele sofreu uma série de atentados. Muitas vezes ele saía com seguranças não armados. E as pessoas que se levantavam contra ele, ele não ia atacá-las. Ele estava combatendo um ideal que era contrário à palavra de Deus. A ira dele era totalmente canalizada para algo que estava indo contra a palavra de Deus e não contra aquelas pessoas. E lendo lá um pouco sobre os ideais da revolução dele, uma coisa me chamou muita atenção. Esse princípio da não violência do Martin Luther King, isso escrito por eles lá, ele não tinha como propósito humilhar aqueles que estavam se levantando contra eles. Ele não tinha como propósito falar assim, olha como eu sou bom. Você vem contra mim com armas, com bombas, me ameaçando, e olha como eu sou bom, eu te amo e eu... Não era esse o propósito de tudo aquilo. O propósito dele era mostrar que a ira e você se levantar contra algo que ia contra a palavra de Deus, não necessariamente precisava de violência. E ensinar aquelas pessoas, assim como Jesus ensinou os seus discípulos que estavam com ele naquela sinagoga, quando ele curou no sábado, que a ira de Deus, ela é contra as ações malignas e não contra as pessoas. Ele queria gerar crescimento naqueles que se levantavam contra eles e não humilhação. Amém? Não pequeis. A amargura, ela é aquilo que nos tira do centro. Ela é aquilo que nos traz um viés. Portanto, hoje que a gente consiga tirar toda a amargura que nós temos no nosso coração. Que a gente consiga se ver livre desse sentimento tão ruim, que às vezes a gente guarda e a gente vem carregando durante toda a nossa vida. E se você se livrar desse sentimento, eu tenho certeza que você vai conseguir utilizar a ira para cumprir o propósito que Deus a colocou. Explodir e se calar. Duas outras coisas que fazem com que nós pequemos com a nossa ira. Explodir vem de suprimirmos a nossa ira. E se calar faz com que nós não usemos a ira para o propósito
que Deus a criou para ser. Portanto, a ira é um sentimento para defender o que é precioso e atacar o que é mal. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, que nessa noite haja, Senhor, libertação, Senhor. Libertação de todo sentimento de ira que não vem de Ti, Paizinho querido. De todo sentimento de ira, Paizinho querido, que vem para atacar pessoas, Senhor. Que vem para atacar os Teus filhos, Senhor. Que vem para destruir, Senhor, vidas, Paizinho querido. Ó Senhor, mas que também nessa noite, Senhor, seja um tempo de despertar, Senhor. De despertar uma ira santa, Senhor. Uma ira que cumpre o propósito de Deus, Senhor. Uma ira que se levanta contra as ações malignas, Senhor. Contra as ações, Paizinho querido, que estão contrárias à Tua palavra, Senhor. Ó Paizinho querido, que nós sejamos muito irados, Senhor, contra as ações do inimigo, Senhor. Que nós sejamos, Paizinho querido, os primeiros, Senhor, a se levantar, Senhor. Os primeiros, Paizinho querido, a transformar as vidas, Senhor. Com a nossa ira, com o nosso ímpeto, Senhor. Ó Paizinho querido, mas também que nós sejamos os últimos a pecar, Senhor. A pecar com esse sentimento que pode ser tão destrutivo, Senhor. Limpa-nos, Senhor, de toda amargura, Senhor. Limpa-nos, Senhor, de tudo aquilo que não vem de Ti, Pai. Eu Te agradeço, Senhor, por essa noite, Senhor. Pela oportunidade, Paizinho querido, de falar das coisas do Teu reino, Pai. Em nome de Jesus. Agora, antes da gente terminar, antes da gente cantar mais um louvor, eu queria falar com você que talvez nunca convidou a esse Jesus que se levantou como um homem, que se levantou com sua ira contra as ações malignas. Se você nunca convidou Jesus para entrar na sua vida, se você nunca aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, eu queria te dar essa oportunidade hoje. Porque talvez seus pais, sua família, aqueles que estão ao seu redor, sempre te disseram que a ira era somente um sentimento ruim, um sentimento que você devia reprimi-lo. E você não tinha o conhecimento da palavra de Deus, de um Deus que se ira contra as ações que vêm contra a sua vida. Se você ainda não conhecia esse Jesus que luta com todas as suas forças pela sua vida, eu queria te convidar para aceitar a Jesus. Eu queria que você levantasse a sua mão no seu lugar e a gente queria fazer uma oração por você. Tem alguém aqui que nunca aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador? Levanta a sua mão, não perca essa oportunidade. Eu tenho certeza que pode ser um dia de transformação para a sua vida. Você que também está nos acompanhando pela internet, que também não conhecia esse Jesus, que nunca aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, está aparecendo um QR Code aí. Aponta seu celular por QR Code. A gente vai entrar em contato com você e a gente também vai fazer essa oração por você. Tem alguém aqui conosco? Eu vou fazer essa oração. Se você está aceitando a Jesus, você ora assim comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu declaro que eu andarei com o Senhor. Ficarei irado contra as coisas malignas, contra as ações malignas. E me comprometo a não estar irado contra as pessoas e não despejar a minha ira contra as pessoas. Que eu possa, nessa noite, reconhecê-lo como o meu Senhor e o meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, eu quero te pedir que o Senhor invada os corações, Senhor. Que o Senhor invada, Paizinho querido, trazendo transformação, trazendo clareza, Senhor. Trazendo discernimento, Paizinho querido, qual é a ira que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, Senhor. Ó Paizinho querido, que nós possamos cumprir o Teu propósito, Senhor. Que nós possamos cumprir o Teu propósito, Senhor, mesmo
no momento de tensão, Senhor, mesmo no momento de dificuldade, Pai. Paizinho querido, que o Teu amor, Senhor, invada os corações, Senhor. Que nós tenhamos entendimentos e sejamos intencionais, Senhor, no nosso papel, Senhor. No nosso papel na nossa família, Senhor. No nosso papel na sociedade, Paizinho querido. Que nós possamos nos levantar, Senhor, 100% das vezes, Senhor, contra aquilo que é mal, Senhor. Paizinho querido, mas que ao mesmo tempo, Senhor, nós consigamos, Senhor, não pecar, Senhor. Paizinho querido, tira toda a raiz de amargura, Senhor, que exista nos corações, Senhor. Paizinho querido, que o Seu amor invada, Senhor. Papai, que nós consigamos entender, Senhor, como é perdoar, como o Senhor nos perdoou, Senhor. O Senhor nos perdoou, Paizinho querido, de primeira, Pai. O Senhor nos perdoa todos os dias, Senhor, gratuitamente, Senhor. Que nós possamos ter uma atitude como a Tua, Pai. Que nós busquemos ser mais parecidos com Ti, com o Senhor em todo o tempo, Senhor. Paizinho querido, que o Teu Espírito, Senhor, esteja sobre os Teus filhos, Senhor, sobre os corações e sobre as mentes, Pai. Eu Te agradeço por esse culto, Pai, em nome de Jesus. Amém.